Países decretando quarentena, milhões de desempregados pelo mundo, bolsas de valores caindo diariamente, milhões de infectados e centenas de milhares de mortos por todo o mundo. Isso há apenas 7 meses do registro do primeiro caso confirmado do novo coronavírus na província de Wuhan, na China. Uma doença de origem misteriosa que parou o mundo. Vivemos atualmente um momento único de nossas vidas, mas não da história. Pandemias até milhares de vezes mais mortíferas que essa acontecem com uma frequência assustadora no mundo. A taxa de letalidade do coronavírus, que ainda é estudada, é estimada em aproximadamente 1%, como relatada pelo Scientific American Brasil. Mas você sabia que houveram pandemias na história recente da humanidade, onde a taxa de letalidade da doença se aproximava a 30%? Obviamente, tal doença matou bem mais e deixou bem mais estragos. E é sobre essas doenças pandêmicas que iremos falar hoje na lista das 5 mais devastadoras pandemias da história. Na quinta posição, a mais recente pandemia e uma das mais contagiosas e assustadoras que já vimos. A Covid-19 ou coronavírus, que em apenas 7 meses o vírus já contaminou 7 milhões de pessoas pelo mundo e levou a vida de mais de 600 mil pessoas por todo o planeta. Números amenizados graças ao esforço incansável da Organização Mundial da Saúde e de muitas nações que buscam ao máximo o isolamento para a retenção do contágio, para que os sistemas de saúde dos países possam tratar de forma cuidadosa os pacientes. E mesmo com isso, as redes de hospitais por quase todo o mundo estão superlotadas, cemitérios sem condições de sepultar cadáveres e os números crescem por todo o mundo, principalmente nos países considerados de terceiro mundo, como a Índia, México e o Brasil. Nosso país, até a data de produção desse vídeo, já está beirando os 80 mil óbitos. Essa pandemia, apesar de ainda hoje não gerar significativos estragos econômicos, sociais e culturais, muitos cientistas, economistas e sociólogos preveem um estrago gigantesco que deixará uma enorme cicatriz social, econômica e política que irá perdurar por muitos e muitos anos. Em quarto lugar vem a pandemia de tuberculose dos 100 anos. Ela durou de 1850 a 1950. E diferentemente de muitas outras pandemias dessa lista, essa durou muito tempo e mesmo após a criação da vacina em 1920, ainda é hoje a doença infecciosa que mais mata no mundo todo. É uma doença fácil de se contrair, transmitida de pessoa a pessoa, através de fluidos presentes no ar ou contraídos através de contato direto. Essa bactéria atinge principalmente o pulmão, fazendo com que o indivíduo sofra de tosses agudas carregadas de sangue e pus. Em casos onde a doença já está mais desenvolvida, em casos mais graves, a doença atinge outros órgãos, como pele, intestino, rins, dentre outros órgãos. Essa doença afeta a humanidade há milênios. Se tem registro de fósseis de até 15 mil anos com lesões pulmonares compatíveis com a tuberculose. Inclusive, no Brasil se tem registro de um corpo mumificado de 3 mil anos, com as mesmas lesões. E uma doença tão antiga é muito difícil, para não dizer impossível, falar com precisão sua origem. Porém, seu pico epidemiológico, ou seja, de contágios e mortes, foi durante o período de 1850 a 1950, matando aproximadamente 1 bilhão de pessoas nesse período, uma média de 10 milhões por ano. E mesmo tendo sua vacina desenvolvida em 1920, ela seguiu matando e segue até hoje. Cerca de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas morrem por tuberculose todo ano, vítimas da doença, segundo os dados mais recentes da OMS. Essa doença afetou diretamente nosso país e nossa cultura. Conhecida como a doença dos poetas ou mal do século, ela levou a vida de inúmeros poetas e escritores brasileiros relevantes, como Álvares de Azevedo, Manuel Bandeira, Castro Alves, dentre outros. E talvez o nome mais famoso que ela levou do cenário nacional foi o imperador Dom Pedro I. Apesar de letal, a doença tem prevenção e tratamento muito eficazes, que amenizam os estragos que essa doença causa até hoje.
Em terceiro lugar vem a pandemia mais famosa da história, a peste bubônica, mais conhecida como peste negra, que carrega esses nomes graças a alguns dos sintomas causados pela doença. Peste bubônica devido aos inchaços e deformações na pele que eram chamados de bubões, e peste negra vem devido à gangrena da pele que escurecia. E essa doença, diferentemente da maioria das mencionadas no vídeo, ela não era causada por um vírus, mas sim por uma bactéria, transmitida através de uma cadeia de transmissores, tendo o rato como vetor principal, como o verdadeiro portador da doença, que era transmitida aos humanos através de pulgas e piolhos, que dos ratos iam parasitar os humanos. Vendo isso, você já deve imaginar que para uma peste como essa acontecer, as condições sanitárias de boa parte do mundo deveriam ser precárias. E isso é fato, estamos falando de uma doença que teve seu pico de contaminação e mortos no século XIV, mais especificamente entre 1347 e 1353, tendo relatos da doença há milênios. Nesse período, esgoto quase não existia e práticas como o banho e a lavagem das roupas não eram comuns, o que facilitava e muito a propagação da doença, que segundo a principal e mais aceita teoria, tal pandemia teria surgido no leste europeu, sendo levada à Ásia através de navios mercantes. É importante ressaltar que a base da economia mundial nesse período era o comércio, então navios, que eu nem preciso dizer as condições sanitárias, circulavam em um enorme fluxo por todos os cantos. E ao chegar na Ásia, em poucos anos a peste já havia levado entre 15 e 25 milhões de vidas. E após devastar a Ásia, a peste inicia sua disseminação por outros continentes, chegando ao Oriente Médio, norte da África e chega à Europa Ocidental, onde a doença levaria cerca de 1/3 da população europeia e 1/4 da população mundial, totalizando em números algo entre 100 e 200 milhões de mortos. Isso se deve muito também ao alto nível de contaminação e à elevada taxa de letalidade da doença, que era mais de 60%. Por isso, onde passou, devastou, e essa peste mudou o curso da humanidade, mudou a forma de se ver e compor a cultura e as artes, e mudou principalmente a ciência. Na segunda posição, tendo matado algo em torno de 50 a 100 milhões de pessoas em um período de menos de 2 anos, vem a gripe espanhola, que surge em 1917 em meio à Primeira Guerra Mundial. E a origem dessa doença gira em torno de duas principais hipóteses. A primeira diz que a doença teria surgido nos Estados Unidos, em uma zona rural do estado do Kansas, onde estavam instaladas as principais bases militares de treinamento dos novos soldados que se preparavam para lutar na guerra. Inclusive ali foi registrada oficialmente a primeira morte pelo vírus do H1N1. Vírus da gripe espanhola e que futuramente com suas mutações causaria também a gripe suína. A segunda hipótese diz que a doença teria surgido na França, na comuna de Étaples, onde estava instalada uma importante base militar, localizada em um ponto estratégico de deslocamento. Lá chegavam e saíam as tropas militares que chegavam da Inglaterra, em direção aos campos de batalha e outras bases militares. Independentemente de onde surgiu a doença, ambos os locais possuem muito em comum. Ambos eram construções precárias, feitas às pressas para a guerra. Ali haviam hospitais, cemitérios e criadouros de animais para abastecer as tropas, tudo feito da forma mais insalubre possível. E assim, pequenos espaços, pouca higiene, muito dejeto e muita gente acaba se tornando o lugar perfeito para a proliferação de doenças. E bom, agora você deve estar se perguntando, se a doença surgiu possivelmente dos ingleses ou dos americanos, por que a Espanha, que nem estava diretamente envolvida na guerra, que carrega o nome da doença? E a resposta é bem simples, justamente por não estar envolvida na guerra, distante de um forte autoritarismo e censura, a Espanha tinha certa liberdade para abordar assuntos como esse ainda surto, que em meio à guerra poderia soar à população como algo negativo e que demonstrasse certa fragilidade política e bélica. Então a Espanha noticiou com dureza e frequência a doença, noticiando inclusive o caso mais famoso da gripe, do rei Afonso XIII, que ficou muito debilitado e quase morreu da gripe.
E por ser um país influente e um dos únicos que noticiaram, a doença acabou ficando associada ao país, que então passou a carregar o nome da doença, que se espalhava em uma velocidade assustadora pelo mundo. Sua rápida disseminação a níveis globais se deve principalmente ao fim da guerra, que se deu em 1918. Muitos soldados que se contaminaram durante a guerra, com o fim dela, voltaram para seus países, desencadeando uma cadeia de contágio que contaminou em pouco mais de um ano cerca de 500 milhão de pessoas, um quarto da população mundial da época, matando entre 50 e 100 milhões de pessoas. No Brasil, a doença matou 35 mil pessoas e o caso mais famoso foi o do presidente eleito Rodrigues Alves, que não conseguiu assumir o cargo devido ao estado debilitado que a doença o levou, morrendo meses depois. E um fato curioso sobre essa doença é que, mesmo atingindo um quarto da população mundial, ela não foi tão levada a sério, ela era enxergada como um mero efeito da guerra, sendo assim considerada por muitos estudiosos como a pandemia esquecida, sendo estudada e analisada com a importância devida apenas décadas depois com o surgimento de novas epidemias e pandemias. Uma pandemia que não foi levada a sério, que acabou matando 3 vezes mais que a guerra. Em primeiro lugar vem a varíola. Erradicada totalmente em 1977, o vírus da varíola atordoou a humanidade por séculos. Hipóteses sugerem sua origem na Índia, séculos antes de Cristo, tendo se espalhado pela África e sul da Ásia, chegando na Europa, eliminando 1/3 da população de Atenas em 430 a.C., sendo uma das principais responsáveis pelo declínio de uma civilização tão grande e forte como Atenas. Após esse surto, ela desapareceu e retorna no século III, em Roma, eliminando juntamente com outras doenças como sarampo e varicela uma boa parte da população. E durante esse mesmo período devastou a população chinesa, que seguiu, dizimando povos até no século XVI chegar à América. A varíola teria sido uma das grandes responsáveis pela dizimação dos povos nativos da América pré-colombiana, como os Incas, e ela seguiu, no decorrer dos anos, dizimando povos e povos. Na Inglaterra, por exemplo, durante o fim do século XVIII, 1 em cada 10 mortes eram por varíola. Doença essa com uma taxa de letalidade altíssima, atingindo o índice de 30%. E seus sintomas são principalmente vômitos, úlceras na boca e várias bolhas na pele, cheias de pus, que se soltavam, deixando cicatrizes enormes. Dentre os que conseguiam se curar, algumas das principais sequelas e mais comuns eram as enormes e vastas cicatrizes pelo corpo, assim como a cegueira, uma doença cruel que mesmo após curada deixava rastros que durariam para sempre. A vacina já é antiga, criada no século XVIII e foi ser aplicada em massa no final do século XX. Após apenas no século XX matar algo em torno de 300 a 500 milhões de pessoas. Um número assustador, e para vocês terem ideia, já combatendo a doença e 10 anos antes da erradicação, a doença matava ainda mais de 15 milhões todo ano. Uma doença como essa, que dizimou povos, que desestruturou reinos, impérios e etnias, é a detentora da primeira posição da lista, sendo assim considerada a maior e pior pandemia da história. Então, qual dessas pandemias, na sua opinião, é a mais assustadora? E qual o estrago que você acha que a Covid vai deixar? Se curtiu o vídeo de hoje, já se inscreve no canal e já deixa o seu like para ajudar nas próximas produções aqui do canal Pensante. Muito obrigado por assistir e até breve.